Falo, não falo, falo, não falo, falo, não falo. Graça e paz, queridos irmãos e irmãs. Quero compartilhar com você sobre o conteúdo do que falamos, do que conversamos. Nós temos a tendência de, quando conversamos com as pessoas, nós queremos contar o que acabamos de saber, as notícias que ouvimos na televisão, as curiosidades que acabamos de saber sobre determinados temas, esporte, política, economia, várias coisas que nós vamos descobrindo, ou sobre determinadas pessoas que ambos conhecem naquela conversa, e acabamos falando, olha, você viu isso, você viu aquilo. Ou seja, nós temos a tendência de contar coisas novas para as pessoas, conversar sobre atualidades. E é uma tendência nossa, né, de contar essas coisas que nos impactaram, que nos chamaram a atenção, até para manter uma conversa, enfim. É muito comum isso, né? Eu sei que você já passou por isso, eu também. Mas eu estava meditando aqui no livro de Atos, capítulo 8, versículo 1, diz assim: naquele dia teve início uma grande perseguição contra a igreja de Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pela região da Judéia e Samaria. Mas a palavra disperso significa que eles foram mandados embora, eles foram convidados a sair. Imagina você ser convidado a sair da sua cidade, você sair do lugar que você mora, perder o seu ambiente, o seu lugar de vida, né? Como fosse hoje o lugar da escola dos seus filhos, o local do seu trabalho. Você é obrigado a sair, não somente de uma casa, de um bairro, mas sair da sua cidade, sendo perseguido, criticado, ameaçado, talvez do tipo, não volte mais aqui. Ou seja, tenha tudo para contar só tristezas, contar o que deixou, contar das suas misérias, contar de injustiças feitas. Mas olha o que aconteceu com eles, Enquanto isso, os que foram dispersos iam por toda a parte pregando a palavra de Deus. Esse é o versículo 4 do capítulo 8. Eles não foram reclamando, eles não foram criticando, falando de injustiças ou cheio de medos em relação a para onde iam. A Bíblia diz que eles foram pregando a palavra de Deus. Uau! O que aconteceu com eles ao ponto deles pregarem a palavra de Deus? O que será que aconteceu com eles? Que impacto foi esse, o Evangelho, na vida desse povo, ao ponto deles saírem por todos os lugares, nessa circunstância, saindo nessa circunstância, caminhando nessa circunstância, procurando emprego nessa circunstância, procurando uma casa para morar nessa circunstância. Eles iam pregando a palavra. Ou seja, eles foram tão impactados pela palavra, pela igreja, pelo Evangelho, né, de Jesus, e a vida que eles tiveram como igreja até então, e como cristãos até então, isso impactou tanto eles que eles foram pregando a palavra de Deus, anunciando a palavra de Deus, e assim se cumpriu Atos 1:8, que diz que recebereis poder e serão minhas testemunhas em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Esse versículo se cumpre aqui, porque eles agora estão saindo de fato, perseguidos, expulsos, mas cheios de poder, e cheios do poder do Espírito Santo, cheio da paixão pela palavra de Deus, e eles iam pregando, anunciando a Jesus Cristo através da palavra de Deus. Uau, que coisa tremenda! Eu vejo assim, às vezes, muitos cristãos, né, e conversando de tantos e tantos assuntos com tanta paixão, e não falam, e muitas vezes não falam do Evangelho, não falam principalmente do seu testemunho, o que Jesus fez na sua vida ou está fazendo na sua vida. Então eu vejo assim que talvez não seja tanto novidade mais, não seja tão impactante mais. Já uma notícia de política, economia, esporte, por aí vai, já está impactando mais do que o Evangelho. E isso é interessante de pensar, né? E aqui olhando para esse versículo, o que foi que fez com que esses homens iam por toda parte pregando a palavra de Deus? Um desses é Filipe. Filipe, a Bíblia diz, foi para a cidade de Samaria e anunciava Cristo ao povo dali. Ou seja, Filipe também é um homem cheio do Espírito Santo.
era um daqueles que foram escolhidos para ajudar a separar as comidas, os bens que eram ofertados entre o povo. Ele foi para Samaria e lá ele pregou a palavra de Deus, né? Ele ia pregando a palavra de Deus. Amados, ele era um evangelista, né? Ok, tinha um dom, tinha uma graça de Deus para evangelizar, mas o que eu quero chamar a atenção é que o impacto que o evangelho tem na nossa vida, ao ponto de falarmos para as pessoas, testemunharmos para as pessoas sobre o que temos ouvido e o que temos visto. E aqui é justamente isso, olha. E as multidões unânimes davam atenção às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele fazia. Não somente ele falava, mas também orava pelos enfermos e os enfermos eram curados, expulsava demônios e as pessoas eram libertas. Ou seja, quando você está cheio da paixão, do impacto do Evangelho na vida, e você tem aquele amor e compaixão pelas pessoas que não conhecem o que você conhece, amados, certamente os sinais seguirão tais pessoas. As pessoas vão se compadecer e orar, impor as mãos, se compadecer e vão orar, e haverá cura, libertação. Então eu chamo a atenção essa atitude dessa igreja, ou dos membros dessa igreja, a igreja primitiva, a primeira igreja, eles tinham essa característica tremenda. Tem outro versículo 12, diz assim: quando, porém, deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito do reino de Deus e do nome de Jesus, iam sendo batizados tanto homens como mulheres. Uau, olha que tremendo isso, né? Eles deram crédito a Filipe, que os evangelizava a respeito de duas coisas: do reino de Deus e do nome de Jesus Cristo. Ou seja, quando diz o nome de Jesus é o Cristo, Jesus o Nazareno, Jesus filho de Maria e de José, não é um homem comum, não é apenas um profeta, ele é o Cristo prometido, é aquele que tem toda a salvação em si. E ele falava do reino de Deus. Olha como é que é o reino de Deus é assim, assim, assim. E as pessoas não somente ouviam, mas criam, e não somente criam, elas eram batizadas, homens e mulheres. Por que é interessante esse aspecto, homens e mulheres? Porque a gente sabe que naquela época a mulher ela tinha bastante dificuldade de relacionamentos, de aceitação e de voz, de importância. E aqui o texto diz que o Evangelho ele ama as mulheres. O Evangelho também ama as mulheres. E as mulheres iam sendo batizadas e os homens também. Mas por quê? Porque pessoas iam testemunhando daquilo que eram apaixonadas, iam testemunhando daquilo que estavam vendo, ouvindo, iam testemunhando das novidades que descobriam a respeito de Jesus e do reino de Deus. Eu fico pensando isso, né? Puxa, que tipo de evangelho temos ouvido, vivido, ao ponto de, quando conversamos com pessoas, nós conversamos sobre tudo, com tanta paixão, com tanta veemência. Falamos de esporte com tanta paixão, com tanta veemência, do time de futebol, ou das novidades. Você viu o que aconteceu? Você viu aquela situação? Ou, sei lá, de algum outro hobby, de alguma outra situação, ou de algum outro acontecimento, uma notícia mundial, pandemia. Falamos de tantas situações, mas aqui o texto diz que essas pessoas falavam do Evangelho. Eu não estou falando que não pode falar desses assuntos, né? Normal isso. A questão toda é o natural, ou aquela atitude que falamos com paixão, que falamos com naturalidade, que sai das nossas bocas, porque é o que temos vivido, visto. Então eu queria deixar esse pensamento, né? Porque eu sei que você tem escutado, visto, né, tantas coisas a respeito do reino de Deus e do Evangelho. Eu sei que você crê. Se você não crê, crê em Jesus, entregue a sua vida a Jesus. Confesse a Ele, ore dizendo que Jesus é o seu Senhor e Salvador, convide Ele para morar no seu coração. Mas se você crê, intensifique o teu relacionamento com o Evangelho, com o reino de Deus, em oração, em leitura da palavra, em comunhão com outros irmãos que estão apaixonados por Jesus. Ande com quem está apaixonado pelo reino de Deus, por Jesus, pela igreja, e automaticamente irá falar para as pessoas a respeito do que você crê, do que você vê, do que você ouve.
Sou o pastor Papi Casarini e este é o podcast Falo ou Não Falo. Compartilhe essa mensagem para que mais pessoas sejam edificadas e me siga nas redes sociais. Continue abençoado.